Oi, eu vou falar sobre a fratura dos metais na engenharia, juntamente com o meu grupo, Camila, Guilherme, José, Júlia, Luca, Rafael e eu, Roberta. Então, primeiramente, eu vou começar dando uma introdução para vocês. A fratura, ela consiste na separação de um corpo em duas ou mais partes em resposta à imposição de uma tensão estática, ou seja, uma tensão que é constante ou que varia lentamente ao longo do tempo e em temperaturas que são baixas em relação à temperatura de fusão do material. Portanto, basicamente, a fratura é a separação de um sólido sob tensão em duas ou mais partes quando submetidos a um esforço mecânico. Uma fratura também pode ocorrer a partir da fadiga, onde são impostas tensões cíclicas, e da influência, que é a deformação que varia com o tempo e que normalmente acontece em altas temperaturas. Em materiais metálicos, as fraturas são classificadas em dúcteis ou frágeis, ou uma mistura desses dois tipos. Essa classificação está associada à habilidade do material em apresentar deformação plástica. Então, qualquer processo de fratura envolve a etapa de formação e a etapa de propagação de trincas, em resposta à imposição de uma tensão. Portanto, o tipo de fratura depende do mecanismo de propagação da trinca. Sendo assim, a fratura dúctil de material metálico ocorre após uma grande deformação plástica, onde há uma lenta propagação de fissuras. E a fratura frágil ocorre em planos cristalográficos característicos, determinado por planos de clivagem e propagação rápida de fissuras, não havendo quase nenhuma deformação plástica. Os metais podem apresentar diferentes tipos de fratura, dependendo do material, dos estados de tensões e da taxa de carregamento. A fratura dúctil pode ser definida como uma fratura que ocorre com uma apreciável deformação plástica, ocorrendo por um lento rompimento do metal com gasto de uma energia considerável. Muitas variedades de fratura dúctil podem ocorrer durante o processamento dos metais e o seu uso em diferentes tipos de serviço. Em tração, a fratura dúctil normalmente é procedida por uma redução localizada no diâmetro, denominada extricção. Os metais muito dúcteis podem eventualmente reduzir-se a uma linha ou a um ponto antes da separação. Esse tipo de falha é normalmente chamado de ruptura. A fratura da imagem é do tipo Tasse-Cone. Assim, a extricção inicia-se no ponto de instabilidade plástica, o aumento da resistência devido ao encruamento cai para compensar essa diminuição da seção reta transversal do corpo de prova. Isso pode ocorrer na carga máxima ou quando a deformação verdadeira se iguala ao coeficiente de encruamento. A formação de um pescoço introduz um estado de tensões triaxiais nessa região. Assim, uma componente hidroestática da tensão atua no centro da região do pescoço, ao longo do eixo do corpo de prova. Nessa região, formam-se muitas microcavidades, e com a continuação da deformação, elas crescem e coalescem numa trinca central. Essa trinca cresce no plano perpendicular ao eixo do corpo. Então, continua a se propagar em planos cisalhantes orientados a 45 graus, com o eixo longitudinal para a formação da parte do cone da fratura. Por fim, ocorre o rompimento do material por propagação da trinca. Bom, a fratura frágil. Muitos metais e ligas fraturam fragilmente, apresentando uma deformação plástica muito pequena. Geralmente, a fratura frágil ocorre em planos cristalográficos específicos, que são designados por planos de clivagem, e esses planos eles são designados por planos de clivagem por conta da ação de uma tensão normal sobre o plano de clivagem. Muitos metais com estrutura cristalina HC, que é a estrutura cristalina hexagonal compacta, apresentam frequentemente fratura frágil. E isso ocorre por conta do seu número limitado de planos de escorregamento. Por exemplo, o ferro-alfa e o molibdênio e o tungstênio, eles apresentam fratura frágil a baixas temperaturas e a velocidade de deformações elevadas. Nos metais metálicos policristalinos, a maioria das fraturas frágeis elas são transgranulares. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as fissuras elas propagam-se através dos grãos. No entanto, também pode ocorrer fraturas frágeis intergranulares, caso os limites de grão tiverem um filme frágil ou se a região do limite de grão tiver sido fragilizada pela segregação de elementos prejudiciais. Bom, nos materiais metálicos, a fratura frágil ela tem lugar em 3 etapas, sendo elas a primeira etapa, a deformação plástica. A deformação plástica ela concentra as deslocações junto a obstáculos nos planos de escorregamento. A segunda etapa é onde desenvolvem-se tensões de corte nos locais em que as deslocações estão bloqueadas, e a consequência disso é que ocorre a nucleação das microfissuras. E a terceira etapa é onde as tensões provocam a propagação das microfissuras, que foram tiradas nessa segunda etapa, e a energia de formação elástica que está armazenada pelo material, ela pode contribuir com essa propagação das microfissuras. E vale ressaltar que em temperaturas baixas e velocidade de deformações elevadas, essas condições elas favorecem a fratura frágil, e um estado triaxial de tensão também pode contribuir para a fratura frágil. Mecânica da fratura indica se a trinca irá ou não resultar em fratura. Tenacidade da fratura, tida como a resistência do material à fratura,
É um estudo que permite a projeção de peças com presença de trincas que sofrerão tensão sem fraturar, medida no ensaio de tração através de quantidade da energia absorvida pelo volume até a fratura, tida também como a resistência do material pré-ruptura. Para que a trinca se propague, o ganho energético de superfície deve ser, no mínimo, igual ao da perda na deformação. Abaixo temos a equação do balanço energético de Griffith, que representa a tensão necessária para a propagação da trinca. Nesse caso, γ representa o trabalho total para a fratura, a constante C, o comprimento de trinca de Griffith, e E, a energia total. Na parte esquerda inferior, temos a equação no caso de uma fratura de Griffith, frágil. Nucleação de trincas de clivagem. Em metais, a fratura não é resultante de trincas de Griffith. Ocorrem as trincas de clivagem, mecanismo de fratura frágil em que ocorre separação dos planos cristalinos do material, ou seja, dentro de um mesmo cristal, que nucleiam como resultado da deformação plástica. Na imagem abaixo é representado o chamado de rios, que são as superfícies em que ocorreu a clivagem. À direita é representada a deformação plástica na ponta da trinca, nesse caso de trinca, onde a energia é absorvida na nucleação e movimentação de discordâncias. Vale considerar que o contorno de grãos dos metais também impede a propagação de trincas, e abaixo encontra-se a equação para esse tipo de trincas, onde γp leva em consideração não apenas a energia de superfície, mas também a energia de deformação plástica gasta na propagação da trinca em material policristalino. Eu sou o Rafael e eu vou falar um pouco sobre o ensaio de tenacidade à fratura. Bom, a tenacidade à fratura, ou resistência à propagação de trinca, é uma propriedade muito importante do material que descreve a capacidade do material com uma trinca ou um defeito de resistir à fratura. Existe um ensaio próprio para medir essa propriedade nos materiais, que é o ensaio de tenacidade à fratura. O ensaio de tenacidade à fratura funciona basicamente com uma carga crescente sendo aplicada a um corpo de prova pré-trincado até que ele frature, e pode ser realizado de 3 diferentes formas, de acordo com o fator de intensidade de tensão, que é o K e C. Essas formas são a abertura, o deslizamento, que é o cisalhamento no plano, e o rasgamento, que é o cisalhamento perpendicular ao plano, onde, além de deslizar, também ocorre torção. Além da forma que o ensaio pode ser realizado, ele pode variar em relação à velocidade, à carga e à temperatura. O ensaio pode também ser realizado em softwares que simulam exatamente as outras propriedades do material e como ele se comportaria no ensaio físico, com o benefício de não precisar do equipamento, que pode ser extremamente caro. Então, como eu disse, o K é o fator de concentração de intensidade de tensão, que se relaciona diretamente ao conceito de taxa de alívio de energia. Sendo assim, esse K, que pode ser adaptado para o K e C, que a gente adota como tenacidade da fratura, pode ser calculado desse jeito que está na tela aí. O sigma aqui é a tensão na ponta da trinca, e o C é a geometria da trinca. Vale ressaltar também que o K e C diminui com o aumento da taxa de deformação e com a diminuição da temperatura. Bom, qualquer tipo de falha no material implica diretamente no resultado do ensaio, inclusive as microscópicas, pois a fratura se propaga nessas falhas, uma vez que essas falhas se comportam como concentradores de tensão, e dependem da dimensão, da orientação e do efeito da microtrinca. A tenacidade é avaliada também após o ensaio e com várias comparações entre as curvas de diferentes materiais com diferentes comprimentos de trinca. Os materiais que possuem uma alta resistência possuem tenacidade baixa, então uma fratura frágil pode acontecer em tensões nominais, ainda no regime elástico, em qualquer temperatura e taxa de deformação, quando existem trincas ou defeitos presentes na sua estrutura. Portanto, como eu já disse, o ensaio consiste basicamente em uma carga crescente sendo aplicada no corpo de prova até que ele frature, gerando assim acúmulo de tensão na ponta da trinca, que é o ponto mais instável. Aqui tem alguns exemplos de corpos de prova utilizados. Eles são fabricados de acordo com as normas ASTM E399 e BS 5447. Então, esses são alguns dos corpos de prova que podem ser utilizados no ensaio, como o padrão, o de arco e o de disco, que sempre tem um defeito já pré-fabricado, para que a tensão se acumule ali e o ensaio corra como esperado. Olá, meu nome é Guilherme Medeiros e eu vou falar um pouco agora sobre os aspectos microestruturais da fratura. Bom, as fraturas em metais podem ser estudadas através de microscopia eletrônica, possibilitando identificar o modo de fratura, já que cada tipo de fratura deixa um registro característico na microestrutura do metal, funcionando como impressões digitais deixadas na topologia durante a falha. A partir da invenção do microscópio eletrônico, foi possível analisar essas impressões de maneiras mais detalhadas, dada sua alta ampliação. O estudo da fratura examinando a superfície das fraturas é denominado fratografia. Inicialmente, a inspeção a olho nu e com microscópio óptico era utilizada para caracterizar o tipo de fratura. Esse tipo de inspeção geralmente se limita ao reconhecimento e classificação das fraturas como intergranular, fibrosa ou fadiga. Porém, essas análises apresentam um alto grau de imprecisão, devido ao pequeno aumento atingido. O exame das fraturas por meio da microscopia eletrônica tornou possível distinguir com mais precisão os mecanismos de fratura e estudar características como facetas de clivagem e de grãos individuais expostas na fratura intergranular, as marcas distintivas nas faces de clivagem e a aparência estriada de falhas por fadiga. A fractografia por microscopia eletrônica tem uma limitação,
Enquanto os estudos de fratura usando microscopia óptica podem ser feitos diretamente nas superfícies fraturadas, os microscópicos eletrônicos comumente usados são do tipo de transmissão e, portanto, não permitem o exame direto, mas sim o exame indireto usando réplicas. Essa limitação foi superada com sucesso pelo desenvolvimento de técnicas de replicação confiáveis, através de molde de carbono ou de celulose. Limpeza insuficiente da fratura ou técnicas de replicação deficientes levam à introdução de estruturas artificiais chamadas de artefatos nas réplicas, que podem vir a ser tratados como estruturas provenientes da fratura, o que deve ser evitado. Como citado anteriormente, diferentes tipos de fratura produzem diferentes assinaturas. A formação de dimples, nomes dados a vazios que se formam no interior do material, deixando estruturas parecidas com pequenos buracos na microscopia, são características de deformação plástica antes do momento da fratura, e estão diretamente relacionadas a fraturas dúcteis. Já a formação de rios está diretamente relacionada à clivagem de plano cristalinos, o que aponta para fraturas do tipo frágil. As fraturas por fadiga, elas ocorrem quando há aplicações de tensões ao longo do tempo, né, no corpo de um material. Nesse sentido, acaba se tornando comum que ocorra esse tipo de fratura quando a gente fala sobre estruturas que trabalham com carga cíclica, né, e sobrecarga, como asa de avião, pontes e até navios. Uma das aplicações mais marcantes da fratura frágil é a que aconteceu nos navios classe Liberty entre os anos de 1941 a 1945. Esse período ele foi marcado por uma série de navios de carga militar que foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Eles tiveram seus desenhos projetados por um britânico, porém um engenheiro norte-americano adaptou as plantas para que os navios fossem de baixo custo e rápida construção. Assim, essas construções se tornaram um dos maiores símbolos de produção industrial em massa nesse período. As estruturas da época elas eram soldadas devido à falta de tempo e suprimento. Nesse sentido, alguns efeitos, como da temperatura dos concentradores de tensão e tensões residuais, não eram bem analisadas, muito menos compreendidas. Por isso, esses navios foram um exemplo catastrófico de uma série de acidentes que foram ocorrendo por conta da fratura frágil, que ocorreu em suas estruturas. Cerca de 1.289 navios dos 4.694 sofreram algum tipo de fratura frágil, e deles, 233 foram catastróficas. 19 desses navios partiram ao meio, como a gente pode observar nessa imagem presente no slide. Depois de vários acidentes causados, foram desenvolvidas algumas pesquisas, né, para descobrir as possíveis causas das falhas ocorridas, e a Universidade de Cambridge avaliou as rachaduras e descobriu que não tiveram início nas soldas, mas sim nas placas que eram soldadas que faziam parte do navio. Além disso, há 3 possíveis causas para esse tipo de fratura, que são devido ao estado triaxial de tensões, que podem ter ocorrido por conta dos navios estarem sempre bastante carregados, né, visto que as viagens eram bem longas, devido às baixas temperaturas presentes no Oceano Atlântico, que podem ter causado uma transição do estado dúctil para o estado frágil do aço, diminuindo a tenacidade e favorecendo que as trincas se propagassem, né? Outra possível causa são as fortes tempestades que ocorriam durante o trajeto, que podem ter causado velocidades elevadas de deformação. Além disso, as pequenas rachaduras que se formavam, elas acabavam se propagando rapidamente entre as placas soldadas, no caso dos navios, sem que tivessem muito impedimento, né? Então, por isso que aconteceram tantas falhas tão graves nesses projetos. A engenharia de materiais, ela atualmente prevê várias medidas que poderiam ter sido adotadas para que esse desastre não tivesse ocorrido, né? Como a correta seleção dos materiais, que poderia auxiliar na análise das condições do uso do material, escolhendo materiais que apresentassem desempenho maior sob baixas temperaturas presentes no percurso, né? Diminuindo os danos causados. E essas propriedades elas poderiam ser medidas através de ensaios de tração e de impacto, principalmente. Outro ponto muito importante que poderia ter auxiliado e evitado a falha é relacionado ao método de união das placas, né? Que, no caso, foi utilizada a solda. Enfim, e um outro exemplo que a gente tem aqui desse tipo de aplicação, né, desse tipo de falha, é a ponte de ferro fundido, que sofreu ruptura por fadiga em 1876, devido a falha de projeto também. Nesse caso, a ponte tinha 23 metros e essa fratura fez com que ela desabasse enquanto estava passando um trem com 159 pessoas, e dessas geraram um total de 92 mortos. Então foi uma fratura que gerou danos absurdos para a população. Então, a gente tem que avaliar bem os materiais que a gente vai utilizar, para as aplicações que a gente vai utilizar, para que não tenha nenhum tipo de falha e que não acabe prejudicando a vida de ninguém, né? Aqui a gente tem as principais referências que a gente utilizou, tanto das figuras quanto da parte teórica, e a gente queria agradecer muito pela atenção, e estamos aqui para qualquer pergunta, dúvida, enfim, muito obrigada.